Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do canil Alpha Retriever. Tá na hora da comida aí das ferinhas aí. Vamos aproveitar pra gente bater um papo falando um pouquinho sobre criação, tá? Vou apresentar pra vocês rapidamente pra quem não conhece. Aqui tá o Vader. Sentadinho ali tem a Pocan. Ali tem o Colossus, que foi um que a gente segurou de uma ninhada anterior. Múmia aqui. E ali dentro eu tenho três que eles são mais tranquilos para comer, que é o Homer, a Raven e a Lucy. Então eu não deixo eles aqui fora junto, porque senão esses outros fominhos aqui, eles comem toda a comida deles, né? Rebenta, não perdoa nada. Gente, o último cachorro que entrou no cio aqui foi a Pocan. E aqui a gente faz uma criação um pouco diferente do habitual. A gente não seleciona os cães, né? Especificamente. A gente deixa com que eles façam a própria escolha dos casais. Então eles formam os casais. A gente evita a consanguinidade, né? Para não ficar fazendo cruzamento entre parentes. Mas de forma geral a gente deixa que eles formam os casais, tá? E com isso a gente começa a observar algumas coisas interessantes, tá? Primeiro de tudo, o Vader. E Vader, chega aí. O Vader é o seguinte, ele não se interessa por todas as fêmeas do canil. Ele demorou um pouco mais para amadurecer, agora que ele está começando a ficar maduro com quase 2 anos. Mas ele tem muito interesse pela Raven e pela Lucy, mas a Pocan e a Múmia ele não se interessa. A Pocan, no último cio agora, ele ainda se interessou um pouco. E Pocan? Então ele ainda se interessou um pouco agora no último cio da Pocan. Mas assim, na Múmia, que é essa aqui que tá aqui, ó. Essa menina aqui, ele não tem interesse nenhum, ele nem cheira ela, não chega nem perto. E uma curiosidade, o cachorro mais dominante que a gente tem aqui no canil é a Lucy, né? E a Lucy é a nossa fêmea mais velha. Deixa eu tirar os potes aqui para eles não fazer bagunça. O que acontece, gente? A Lucy, ela é muito dominante, então ela não deixa, se o Vader estiver interessado em outra fêmea, ela bloqueia, ela barra, ela não deixa ele se interessar por outra fêmea. A Raven ela ainda aceita, que é a filha dela que tá lá. Aqui tá o Colosso, ó, ele é novão, né? Então ele não tem idade ainda, mas já se mostrou bem interessado no último cio agora da Pocan. Então o que acontece? Por incrível que pareça, ela barra o Vader para que ele não chegue perto da Pocan, que aconteceu agora no último cio. O Vader começou a demonstrar um certo interesse, ela entrou na frente, ela não deixa o Vader cruzar. Ela jogou ele no chão, brigou com ele, entre aspas, né? Deu um capote nele lá. A partir desse momento ele não foi mais atrás da Pocan, né? Aqui dentro, vamos lá. Vamos ver com os 3 bananas aqui. Aqui eu tenho os 3 que nasceram aqui na linhagem de 2019, aliás. Nasceram 2, né, que é o Homer e a Raven, tá? Eles nasceram agora na última ninhada. E ali tem a Lucy, que é a fêmea mais antiga aqui do canil, né, nega? O que acontece? Olha só que coisa interessante. Dá muita diferença de comportamento. Por exemplo, o Homer ele se interessa por qualquer fêmea, então ele tem interesse em cobrir qualquer uma, né? E já a Lucy e a Raven, elas têm um cio muito forte, então elas despertam interesse em todo mundo no canil, inclusive das outras fêmeas, né? E uma diferença, tá? A Lucy, quando ela entra no cio, ela fica muito afim dos machos, ela chega a chamar o macho para cruzar. Então ela tem um comportamento aí bem diferente. Ao contrário da Pocan. A Pocan, ela é ao contrário. Ela não queria que ninguém cobrisse ela. Ela tem uma certa dominância. Eu diria que a Pocan é a terceira, né, na hierarquia. Primeiro é a Lucy. Em segundo tem a Raven, que está aqui no cantinho comendo. E em terceiro lugar já vem a Pocan. Os machos estão tudo lá para baixo. E o que eu percebi? A Pocan, ela não aceita os machos daqui. Ela simplesmente não aceita. O macho tenta montar nela, eu tenho até um vídeo que eu vou colocar aí pra vocês. O macho ele tenta montar nela, ela apresenta uma certa agressividade, ela realmente rosna, às vezes chega a morder o macho, tá? E é dela, a gente não faz inseminação, a gente não amarra cachorro para poder cruzar na força, então ela não aceitou, não vai cruzar. Tá? A gente faz uma criação mais próxima da natureza, porque na natureza eles vão formar os pares deles, eles vão saber qual é o cachorro que vai procriar, eles vão fazer a seleção deles, né?
baseado na hierarquia. Inclusive, na natureza acontece muita consanguinidade, né, em animais que têm comportamento de bando. Por quê? O macho dominante, no caso, ele vai cobrir as fêmeas, ele vai cruzar com as fêmeas independente de ser parente ou não. Então isso é uma coisa que acontece na natureza. Aqui a gente acaba evitando um pouco, aliás, a gente evita um pouco não, a gente nunca fez, tá? Cruzamento consanguíneo. Mas de forma geral, eles formam os pares deles, tá? Eu vou deixar o vídeo da Pocan aí na tela para vocês verem. Curiosidade, ela tem esse comportamento bem mais agressivo, mais enérgico com o Homer, que é macho. O Colosso, ela não deixou ele cobrir ela em hipótese nenhuma. Ela demonstrou um certo interesse no Vader, mas a Lucy não deixou o Vader cobrir a Pocan, não quis, simplesmente. E olha que curiosidade, a Lucy, quando alguma entra no cio, ela monta. A Raven também monta as outras fêmeas, né? Num sinal de dominância, de repente. Ela aceita a Lucy montar nela, ela esboça algum sinal assim de querer rosnar e tudo. A Lucy rosna mais forte que ela fica quietinha e aceita a Lucy montar. Já os machos, como eles não são tão enérgicos, ela acaba não aceitando, tá? Uma curiosidade aí sobre o comportamento deles, tá? Eu vou começar a trazer um pouco mais de vídeo mostrando o comportamento dos cães, porque a gente tem uma criação diferente, a gente não interfere muito na criação deles, tá? Tem um rapaz que eu acompanho o canal, que ele tem um canil de fila, ele tem um esquema parecido com o nosso de criação, né? Porém, a gente ainda interfere na questão de filhote. Então,
filhote nasceu, a gente vê que a mãe não tá dando conta, a gente vai, ajuda, tudo. No caso dele, nem isso ele não faz. Então ele deixa no natural mesmo, o cachorro que era para morrer vai morrer e tal. Aqui a gente já não chega a esse extremo, tá? Mas eu acho que é um meio termo. A gente não faz inseminação, a gente não faz cesárea, não precisamos fazer. Se for um caso de precisar fazer, a gente vai fazer, mas não está no nosso planejamento fazer cesárea e inseminação, para deixar que eles formem os casaizinhos deles, os parceiros deles, né, para deixar eles no mais natural possível. Porque na verdade, gente, a gente começou meio que a se perguntar o seguinte, né, até que ponto a interferência humana agressiva, uma interferência num grau muito elevado na criação dos cães, realmente está acontecendo algum tipo de aprimoramento genético. A Débora depois vai fazer um vídeo um pouco mais detalhado falando sobre isso. Hoje eu só vou dar uma palhinha conversando sobre isso, tá? Mas a Débora depois vai trazer em mais detalhes isso daí. Mas você tem muita raça que os cachorros já não têm a capacidade de procriar. Alguns não têm a capacidade de parir. O cachorro já não está mais vivendo. O sexo, a maternidade faz parte da natureza do cão, assim como acontece com a gente, certo? E se o cão ele perde essa capacidade, isso é realmente um aprimoramento genético ou eu estou manipulando os animais para que ele fique bonitinho aos meus olhos e dane-se a saúde do animal? Tem animal que mal consegue respirar, não pode fazer exercício. E eu tenho uma certa cisma que isso vem acontecer com o labrador aí no médio prazo, porque se a questão de você procriar os cães é exclusivamente olhando o fenótipo, a aparência e ignorando esses outros fatores, é complicado. Existem muitos canis de labrador aí Brasil afora que eles já não fazem, não deixam o animal fazer a cruza e nem parir, né? Então é todo um procedimento artificial. Isso realmente é um aprimoramento. Que isso, nega? Isso realmente é um aprimoramento da raça ou é um desserviço, um pioramento da raça? Né? Porque eu acho que o cachorro tem que ser natural. Aqui a gente quer eles soltos, eles passam aqui nesse canil à noite, tá? Quando eu falo esse canil, não é essa baia aqui quadradinha, tá? Então, e sim até lá fora, lá nesse quadrado aqui eles passam à noite, né? Eles têm essas 3 baias aqui, onde eles dormem na baia que eles quiserem, só não a do meio aqui, que é onde a gente está estocando a ração deles aí, tá? Mas eles têm todo esse espaço para passar a noite, aí durante o dia eles soltam aí pela chácara inteira, para deixar eles no mais natural possível, tá? Isso é muito legal, a gente consegue observar os cães praticamente no estado natural, né? A gente alimenta, lógico, a gente não vai botar eles para caçar, tudo, mas o comportamento entre eles é muito próximo de um comportamento selvagem, digamos assim, tá? E é isso, a gente está tentando fazer de uma outra forma. Existe um custo adicional em trabalhar dessa forma? Sim, dá um trabalho muito maior com a questão de manutenção dos animais, né? Porque afinal de contas ele tem um espaço muito grande, a gente não cria cachorro em baia, fica fechadinho na baia. Então existe um custo de manutenção muito maior do que você deixar aquele quadradinho, você limpou aquele quadradinho e tal, acabou. Então tem que limpar o terreno inteiro todo dia para manter a questão sanitária. E também existe um custo maior do manejo dos cães, né? Porque, por exemplo, a Pocan agora passou o 2º cio dela e ela não procriou, ela não arrumou um macho que ela queira acasalar. A gente não coloca os cães para cruzar, a gente coloca eles para acasalar, é diferente. Então eles fazem lá todo aquele ritual de conquista, de acasalamento. Eu vou filmar isso para vocês. A Raven está entrando no cio e eu vou trazer esses vídeos para vocês, tá? Vou ver se eu consigo filmar. Então, o que acontece? Falando de um canil comercial que visa somente o lucro, entre aspas, a Pocan ela é um cachorro improdutivo. Por quê? Ela não produz, já passou 2 cios, ela não produziu nada, ela não arrumou um macho que ela quisesse cobrir, certo? Então a gente não vai inseminar, a gente vai deixar ela lá. Se ela não quiser cruzar, paciência, ela não vai cruzar. Cruzou, teve os filhotes, se ela for uma mãe ruim, a gente vai auxiliar para garantir a saúde dos filhotes. Isso eu não posso deixar, é contra o que a gente acredita, deixar o filhote largado, tipo, se morrer, morreu porque ela não soube cuidar. Mas a gente faz aí o mínimo de interferência possível para deixar o mais próximo do natural do cão, tá? Então prometo que eu vou trazer para vocês mais vídeos sobre isso. E é bem curioso, são vídeos que dificilmente vocês vão ver na internet afora, porque o canil geralmente mostra os cachorrinhos tudo trancadinho na baia, depois quando tem filhotinho, filma o filhotinho, bota lacinho na cabeça do filhotinho, vendeu, acabou a história, né? Então aqui a questão é um pouco diferente. Por exemplo, aqui ó, se eu for deixar eles totalmente no natural, essa bestalhada e esse outro aqui, demora muito para comer, olha lá.
já iam ter ficado sem comida lá, os pratos deles tudo cheio aqui, tá? Então a gente acaba interferindo nessas questões. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Vou trazer mais vídeos como esse. Abração e até mais.